E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aos Livros e Filmes da Bá. Se tu tá cansado de sempre os mesmos vídeos, das mesmas editoras, dos mesmos escritores e só elogios que os livros são incríveis, são fabulosos, são magníficos, sem ter uma crítica, te inscreve aqui no canal, que toda semana tem um livro de suspense, de terror, que vocês nunca viram na vida. E quando a gente tem que sentar o malho aqui e falar mal, falamos mal dos livros também. Então já sentem o dedo no likeão. E hoje a gente vai conversar então sobre os melhores e os piores livros de 2023. Eu já vou dizendo para vocês que agora em janeiro eu iniciei 2 leituras. E olha, corro o risco de dizer que esses já são 2 livros que vão ser os melhores de 2024. Um é norte-americano e o outro é venezuelano. Gente, eu adorei essas leituras. Um eu tô no finalzinho, mas tá muito bom, do começo até agora o finalzinho tá bom, acho que não vai me decepcionar. Mas aí a gente conversa lá pro final do ano, ou se eu trouxer vídeo deles aqui pro canal. Pelo menos um vai ter vídeo sim, tá? Mas vamos então aos livros desse ano passado. Tive muito boas leituras, tem aqui as menções honrosas, piores livros sempre tem também, infelizmente, né? E tem aqueles que foram muito bons. Então assim, eu nem sei bem por onde, né, começar, mas eu acho que eu vou deixar os piores pro final. E eu vou começar com as menções honrosas. Aí depois a gente pula pros melhores livros de 2023, aqueles que eu realmente gostei e que vão ficar comigo, eu acho, por longos anos. Eu tô aqui com o computador porque eu tenho aqui algumas coisinhas para passar para vocês também com relação a cada leitura que eu fiz. Filme, curiosidade sobre o autor, enfim. A gente vai vendo aqui e batendo um papo, tá? Então, começando, gente, eu li um livro muito bom, daqueles que eu adoro, de terrorzinho dos anos 70, que é As Portas da Fantasia, do Robert Bloch, que é o cara que fez Psicose, e do Ray Bradbury, que fez o Homem Ilustrado, o Fahrenheit 451, enfim, o Ray Bradbury tem um monte de sucessos aí, né, que todo mundo conhece. Recomendo mais uma vez o canal da Maystar, onde ela posta vários vídeos de uma série que é o Teatro de Ray Bradbury. Muita coisa boa, tá? Então, gente, foi esse livro aqui. Olha só que maluca essa capa, fazia tempo que eu tava atrás dele. E aqui diz 10 histórias escolhidas de ficção científica. Mas não é bem ficção científica não, gente. Isso daqui vai mais para um lado de um terror, de uma fantasia, tá? Não tem nada a ver assim com ficção científica. Por isso que eu gostei. Eu não sou muito fã de ficção científica. Tá? Então são 10 contos e, gente, eu gostei assim, ó. Eu coloquei B para 8, que é bom, e mais ou menos para 2 só. Ué, e tem um aqui do Robert Bloch, A Vez do Lobo. Eu não li. Não tem pontuação para esse daqui, gente, não acredito. Não, mas eu devo ter lido, sim. Enfim, um dos melhores, assim, né? Vale aqui a menção deste livro aqui. E eu tenho aqui para mostrar para vocês o quê? Aquele site que a gente compra os livros, que vocês sabem, né, que eu não falo mais dele, tem alguns exemplares, tá? E assim, quem se interessar, tem 7 livros disponíveis só, de 32 a 120 reais, tá? Então, assim, eu gostei, pra mim valeu a pena, até porque entrou pra minha coleção dos livrinhos raros. Mas realmente, o conteúdo, sabe, me conquistou. Eu gostei realmente dos contos que tem aqui, tá, gente? Então, fiquem de olho que tem disponível no momento 7 exemplares deste livro aqui, tá? O que mais? Esse daqui também, menção honrosíssima para este daqui, que tem vídeo aqui no canal. É só vocês colocarem os livros e filmes da Bá, A Sentinela, tá? Não vou adentrar muito aqui, porque tem um vídeo bem completão sobre este livro aqui, esta maravilha com essa capa incrível
Também os terrorzinhos dos anos 70 que eu tanto gosto. Outra menção também, mais um dos anos 70, A Sombra da Outra. Também não vou me aprofundar aqui, tá, gente? Porque tem vídeo também deste livro aqui incrível, tá? Muito bom. 2 suspenses de primeira e 2 filmes incríveis. Tem adaptação. Pouquinho difícil de achar, mas se encontra. E aí, por último aqui, este tijolão que eu ganhei de presente. Aqueles 2 ali eu ganhei do Ronaldo, do Livro Não Enguiça. Por que Livro Não Enguiça? Né, o Instagram dele. E este daqui eu ganhei da Ana. É a Ana Gabellini, né? Ana Paula. Deixa eu ver aqui. Ela mandou um cartãozinho, acho que foi no meu aniversário. Isso, da Ana Paula Gabellini. E assim que ela me enviou, eu já li. E tem vídeo também aqui. Então esse daqui, gente, é história de seita naquelas cidadezinhas afastadas, tudo de bom, tudo que eu gosto, tá? Assistam então o vídeo também, coloquem lá Cerimônias Satânicas, os livros e filmes da Bá, que vocês vão encontrar com facilidade, tá? E aí, gente, vamos para os melhores do ano. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa sobre esses aqui que eu mostrei. Ah, os Cerimônias Satânicas. Eu dei uma olhadinha também naquele site. E assim, gente, tem aqui no momento, tá disponível 15 livros, tá? Estão disponíveis 15 livros. A partir de R$60, a partir de 48. E aí vai até, uau, de 48 a R$180, tá? Então também, quem se interessou, assistam lá o vídeo. Ele é um calhamaço, ele é um livro de desenvolvimento lento, tá? Mas eu achei muito bom, tá? Assistam lá, vocês vão ver. O que mais? Então a gente entra aqui para os melhores. Se aqueles ali foram bons, menções honrosas, o que será que foram os melhores, né? Que eu acho que vocês devem estar pensando, pô, a Bá trouxe já os melhores, assim, do ano, né? Que eu fiz vídeo e tal, elogiei muito esses livros aqui. Mas os que me pegam de verdade são os clássicos, né, gente? São os clássicos ou são bons dramas bem escritos. Eu adoro livro de terror, eu adoro livro de suspense, vocês sabem disso, o canal é focado nisso. Mas aqueles livros da vida realmente são dos grandes clássicos, dos grandes autores, né? E um deles, que eu li este ano, foi O Estrangeiro, do Albert Camus. Foi publicado em 1942. E, gente, quando o autor é autorzão, numas pequenas, poucas páginas, o cara conquista a gente, né? Então eu li esse livro aqui, foi muito rápida a leitura, né? Realmente são 100 e poucas páginas só, gente, 126. E começa aqui, o livro não tem vídeo no canal, a gente tem aqui o nosso protagonista, que ele é um cara completamente alheio à sociedade. Uma pessoa que, assim, ó, tanto faz como tanto fez. Tanto que começa aqui a história com a morte da mãe dele. E ele meio assim, sabe, fazendo aquilo na obrigação de ter que ir no enterro e tal. Depois ele vai no cinema assistir um filme, como se nada tivesse acontecido. E ele tem uma namorada que propõe casamento pra ele. E ele aceita, tipo, ah, tá bom, se tu quer, né? Tanto faz como tanto fez, pra vocês terem noção do que é esse cara. Aí, num determinado ponto aqui da história, ele comete um crime. E ele vai a julgamento por esse crime. Mas aí, durante o julgamento, a coisa já começa a se misturar, ele já não tá sendo realmente julgado pelo crime que ele cometeu, e sim por esse distanciamento da sociedade, sabe? Por essa coisa realmente alheia, ele não se interessa pra ele, tanto faz como tanto fez, e ele começa a ser julgado por isso. Então até o comportamento no velório da mãe dele vem à tona durante esse julgamento. Um livro incrível, gente, muito bom, vai ficar aí, eu acho, para um, não digo os melhores livros da vida, mas eu acho que é um livro que eu vou lembrar para sempre, sabe? Aqueles livros que a gente lê e a gente pega assim
já lembra de tudo, né? Incrível. E dele, gente, eu trouxe aqui uma curiosidade também, tem um filme. Eu não assisti, eu acho que deve ser bem difícil de achar. O filme é de 1967, é um filme franco-italiano do Luchino Visconti, tá? É o diretor. E o nome do filme, o título do filme também é O Estrangeiro, tá? Eu vou tentar achar esse filme aqui e vou assistir, tá? Então, um dos melhores do ano, com certeza. Outro dos melhores do ano também. Gente, que livro incrível! A Boa Terra, da Pearl Buck. Essa historinha aqui, essa coleçãozinha aqui branquinha dos clássicos da Abril, grandes sucessos. Gente, só tem coisa boa aqui. E também tem adaptação, só que é dificílimo encontrar o livro. Até coloquei aqui num post-itzinho. Esse livro aqui ele foi publicado em 1931 e ele ainda teve 2 continuações, né? E aí o filme, o Cláudio, né? Acho que foi na live que a gente fez há pouco tempo atrás, eu mencionei que tem um filme de 1937, isso. E eu não tava conseguindo. E aí o Cláudio me enviou, tá? Muito obrigada. E o título do filme é Terra dos Deuses. De repente vocês conhecem, tá? E aqui atrás diz o seguinte: na velha China, anterior à Revolução, uma pobre família de camponeses luta pela posse de seu pedaço de terra. No cenário milenar, destaca-se a força e a perseverança de um homem, Wang Lung, um bravo em meio à miséria, à fome, as guerras que encharcaram o solo de sangue e lágrimas. Pearl Buck pinta com excepcional exatidão as instituições e os costumes do povo chinês. No livro, espelhada a alma da China. E realmente, gente, que saga, assim, dessa família, desse cara. Ele tem um pedacinho de terra, ele e o pai dele. E aí ele chega lá numa certa idade e ele quer casar. E o que ele faz? Ele vai na casa do ricaço lá da aldeia que eles vivem, né? Gente, no meio do nada, sabe? E aí tem lá uma família que é a manda-chuva lá, é a ricona do lugar. E ele compra uma escrava dessa família e vai embora com a escrava, casa com ela. E aí a gente vai ter o desenrolar de toda a vida deles, assim. E, gente, essa escrava, que personagem incrível. Ela é uma mulher ignorante, claro, não teve estudo, não teve nada, né, gente? Não teve acesso a nada. E ela é feia, coitada, sabe, assim, as feições dela, eu não sei, me lembraram um pouco assim, um povo mongol, sabe? Mas eu não sei dizer pra vocês exatamente, de repente no filme isso fique mais claro. Mas quando ela fala com ele trata ela mal, sabe? Assim como só uma mulher para casar e ter filhos. E aí quando ele de vez em quando questiona ela ou pede a opinião dela, quando ela fala, gente, é de uma sabedoria, sabe? É aquela coisa assim de falar e voltar para o seu silêncio e fazer exatamente o que aquela mulher falou, sabe? E aí, claro, que ela vem a falecer e, óbvio, ele começa a dar valor para ela depois que ela morreu, porque ele enriqueceu. Gente, esse cara, ele vai numa ladeira abaixo por pura vaidade. Pura vaidade. Então ele quer ser mais do que aquela família que tá lá. Ele quer tomar o lugar daquela grande família. E ele começa a comprar muitas terras, ele casa com outras mulheres, sabe? Mulher vaidosa também, lá de uma casa de prostituição, então muita gente ri da cara dele, mas ele é inocente também ainda, sabe? Ele não é um cara vivido. Mas enfim, a gente vai ter a história desse homem, né? Um pouco da família dele, do pai dele também, gente, um ancião assim muito querido, depois os filhos, e aí por isso a continuação, né? Mais 2 livros depois desse daqui. Realmente um dos melhores livros do ano e eu indico, tá, gente? Eu adorei essa história mesmo e vou tentar assistir o filme, tá? Vou tentar baixar, agora eu tenho, né? O Cláudio me mandou, só falta agora assistir então. Mais uma vez, Cláudio, muito obrigada. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotaçãozinha aqui para você sobre A Boa Terra.
Não. Vamos para o próximo, então. Outro livro melhor do ano, que também não é terror, não é suspense, é este daqui, gente. A Última Sessão de Cinema. Não, o título já é maravilhoso, que é do Larry McMurtry. Gente, que livro e que filme bom. Eu adorei, eu sabia que ia ser bom. Pelo título já dá uma certa nostalgia e até uma certa melancolia, né? Mas então eu vou ler um pouquinho aqui atrás para vocês e vou falar sobre o filme também, tá? Aí aqui diz assim, ó. A Última Sessão de Cinema, The Last Picture Show, escrito em 1966, serviu de roteiro para o filme do mesmo nome, dirigido por Peter Bogdanovich, que recebeu 2 Oscars, melhor ator coadjuvante Ben Johnson e melhor atriz coadjuvante Cloris Leachman. Nascido em uma cidadezinha do Texas, Larry McMurtry focaliza em seu terceiro romance, A Última Sessão de Cinema, o ambiente nostálgico e decadente de sua cidade natal. No início da década de 50, o cenário seco, asfixiante e impiedosamente hostil é descrito pelo autor com uma incrível sensibilidade, onde não escapam os mínimos detalhes. Gente, são 2 amigos que vivem lá num Seul de mundo. Então a gente vai tendo a historinha ali de vida deles, né? Eles ainda são meio adolescentes, estão indo para a juventude, saindo do colégio no último ano. E aí eles se apaixonam pela mesma menina, a moça rica da cidade. E eles também são muito pobres, sabe? Então é um ambiente realmente hostil, assim, né? E no filme também tá muito bem adaptado isso. E aí tem um bar que tem sinuca e do lado tem um cinema. E aí vai ser a última sessão de cinema, ou seja, tá em franca decadência a cidade. Até o cinema vai fechar as portas. Gente, muito, muito bom. Eu adorei esse livro aqui também. Indico para vocês, tá? E aí, sobre o filme, deixa eu ver aqui. A Última Sessão de Cinema. A princípio tem disponível na Amazon, que foi, acho, onde eu assisti, tá, gente? É de 1971. Aqui tá como faroeste thriller, nada a ver. E tem 2 horas de duração, tá? É com aquela atriz, gente, conhecida, Sybil Shepherd. Vocês lembram dela, uma loira? O resto aqui eu não conheço. Só a Cloris Leachman, que acho que é conhecida também, né? Mas olha, gente, recomendo também. Baita livro e baita filme. A gente assistiu, o Henrique adorou também, ele gostou bastante do filme. Os outros que a gente assistiu também, de suspense, ele gostou também. Então, assim, não é só uma opinião minha, né? Eu tenho mais uma pessoa aí pra me ajudar, dizendo que os filmes foram bons, tá? E aí, pra terminar os melhores do ano, mais um classicão de autorzão, que, né, não adianta. São os melhores mesmo. Gente, aqui eu esqueci de falar. Como eu não me aprofundei aqui no Camus, vocês deem uma olhadinha, quem quiser mais detalhes, quem quiser uma resenha, a Tati Feltrin, ela fala desse livro aqui, tá? Então, se vocês querem um aprofundamento, procurem no vídeo da Tati, que ela tem, claro, né? Óbvio que ela já ia ter lido e falado desse livro, que realmente é muito bom. Gente, entrou uma coisinha no meu olho. Mas, enfim. O próximo aqui, o último dos melhores, e a gente já vai para os piores, é este daqui, gente, O Retorno do Nativo, do Thomas Hardy, conhecido como um dos grandes escritores ingleses. E realmente, gente, que escrita desse homem aqui, que história bem contada, sabe? Que história bem amarrada, que livro bem escrito, que escrita bacana, bonita, eu gostei demais. E aí, o que eu tenho para você sobre o livro, né? Ele foi publicado em 1878 e a gente vai ter aqui 4 personagens assim principais, que é a Thomasin, que tem ali um rolinho com o Aidif, né? Eles estão meio que namorando, vão se casar. E o cara, nesta época, a história eu acho que passa ali por 1850, tá, gente? Não tenho certeza, mas eu acho que é um pouco antes da publicação, né? Algumas décadas antes da publicação. E esse cara,
deixa ela assim meio que, não é no altar porque não é numa igreja, mas pelo que dá pra entender eles foram casar assim no civil, digamos, e o cara inventa uma desculpa e pula fora. Vocês imaginem, também numa cidadezinha no fim do mundo, numa várzea, como tá aqui, uma várzea ou uma charneca, o lugar é bem importante, assim, a descrição do lugar aqui pra história. E aí, ela fica daquele jeito. Mas ela é a moça boazinha da história, e até no filme, assim, eu não gostei, muito chatinha. No livro eu não achei ela tão chatinha quanto no filme. E aí, esse Wydiff tem um casinho com a Eustácia, ou a Eustacia, né? Que é uma personagem, assim... Eu vou dizer que ela é a principal personagem do livro, gente. Ela é realmente uma grande personagem, mas é aquelas, assim, ou tu adora ou tu odeia. E eu odiei ela, sabe? Mas temos que admitir, é uma baita personagem. Então a Eustácia é aquela moça que detesta o lugar, ela quer ir para um lugar melhor, ela quer sair dali, ela não gosta daquele atraso de pessoal, daquele atraso de lugar. Então ela sonha com morar em outro lugar, principalmente Paris, se puder ir para Paris. Então a gente tem esse triângulo amoroso. Ela se encontra às escondidas com Wydiff, ou seja, ela também não é lá muito bem vista na sociedade ali em que eles vivem. Chamam inclusive ela meio que de bruxa, porque ela é um pouco esquisita, sabe? Mas é realmente uma boa personagem. E aí chega então o Nativo, que é o retorno do Nativo, que é o primo da Thomasin, que é o Clean. O Clean volta para casa. E aí, ele é o cara que trabalha numa joalheria em Paris. Então, nossa, o Clean está chegando, ele vem de Paris e não sei o que, aquela coisa toda, né? Imagina um povoadinho lá no Seul do mundo. E quando ele chega, a Eustácia fica sabendo, então, desse primo da Thomasin, que mora em Paris, e o que ela vai fazer? Conquistar ele para ir para Paris com ele. Mas, gente... dá tudo errado. Vira um quarteto amoroso muito bem escrito. Que história boa, gente. Que história boa mesmo. Acho que esse daqui eu acho que foi o melhor do ano. Primeiro lugar. E, pessoal, assim, acontece algumas coisas com esse casal. Aí fica mais focado depois a história na Eustácia e no Clean. Gente, ele é aquele cara, assim, apaixonado... trouxa, que é feito até de trouxa, sabe? Então a Eustácia, com aquele sonho de ir para Paris, mal sabe ela que o sonho do Clean é voltar para aquela aldeia e permanecer lá. Então, gente, assim, ó, só tem gente frustrada nessa história. Então tem a tia do Clean que se decepciona, tem um fim trágico, assim, triste, sabe? É uma desgraceira também que tem aqui, gente. Mas é bom. E tem filme. E aí, eu vou dizer pra vocês aqui, que eu anotei aqui no bilhetinho, que se vocês quiserem um aprofundamento, né, de resenha, querem uma resenha desse livro, eu indico o canal da Claire Scorzi e o canal do Carlos, que é o Livros e E-Books. Eles fazem, né, eles têm lá uma resenha, então, sobre a história, tá? Resenha do livro mesmo. E tem o filme, então, gente, O Retorno do Nativo, que é de 1994. E ele tá disponível no YouTube. É só vocês colocarem aí O Retorno do Nativo. É um filme legendado no YouTube, tá? E ele é com a Catherine Zeta-Jones, gente. E tem mais um ator aqui conhecido, Clive Owen, tá? Então esses dois aí, a Zeta-Jones é a Eustácia. Claro, né? Só podia. E aí, gente, se encaminhando então pro final, os piores do ano. Então, eu tenho 3 aqui. Um deles foi uma decepção. Eu também não deveria esperar muito, eu até não estava esperando muito, sabe? Mas eu esperava alguma coisa. Pelo menos que fosse gótico. E realmente eu não gostei, tá? Que é esse daqui, gente. O Vathek, do William Beckford, tá? Fininho, da LPM Pocket, né? E diz assim, olha só. Publicado pela primeira vez em 1786,
como Vathek, uma história árabe ou a história do califa Vathek. Esse texto entrou para o rol dos romances góticos mais conhecidos do público, como Frankenstein, de Mary Shelley, e O Castelo de Otranto, de Horace Walpole. Ambos têm resenha aqui no canal, gente. O Castelo de Otranto, esse sim foi uma completa decepção, mas foi culpa minha. Eu não deveria esperar tanto do primeiro romance gótico, né? Mas enfim. Engraçado que cada um se define como primeiro romance gótico, né? Esse daqui é de 1786, aí tem o Otranto, que eu acho que é de 1700 e pouco também. Aí tem o Wieland, que é um gótico sulista, que é de 1790 e poucos, eu acho que também tem vídeo aqui no canal. Tem aquele outro também, o Monge, também, que é gótico, né? Que é de 1700 e pouco também. Enfim. E aí diz mais aqui. Trata-se da insólita história da queda do califa Vathek, que, renunciando ao Islã, renunciando ao Islã, isso é coisa séria, hein, gente? Lança-se numa série de atividades licenciosas na tentativa de obter poderes sobrenaturais. Segundo autor e crítico, aqui, a história foi escrita em 3 dias e 2 noites. Reflexo da obsessão setecentista, sim, 1700 e pouco. Por tudo que fosse oriental, Vathek maravilha o leitor com um misto de cultura árabe, um clima de As Mil e Uma Noites e fantasias aterrorizantes. Gente, por que eu não gostei? Ele tem toques de gótico aqui? Tem, claro que tem. Mas a gente tem então esse califa que ele quer procurar um mago, né, para obter poder, né? Ele quer ser o cara do lugar ali, né? Quer mandar em tudo, quer ser poderoso, quer ter poderes sobrenaturais. Então ele parte numa jornada atrás desse mago. E aí é aquela coisa que vira meio fantasia, meio... Ai, não vou dizer aventura, porque não é bem aventura, porque acontece umas desgraceiras, né? Tipo, ele manda um monte de criança se jogar no abismo, porque o mago lá pede isso pra ele. Então ele vai fazendo uma série de tarefas, as 12 tarefas de Hércules aí, pra conseguir os poderes sobrenaturais. E ele tem uma mãe, uma astróloga também, a mãe dele, que é obcecada em transformar esse filho num grande homem, num grande mago, num grande ser, assim, sábio e com poderes. E eu não gostei por isso, gente, porque aí é ele partindo essa jornada, acontecendo um monte de coisa, e essa coisa meio aventura, assim, meio fantasia, não é pra mim, tá? Eu tenho alguma coisa aqui sobre esse, deixa eu ver, não. Falamos do Retorno do Nativo, deixa eu ir fechando aqui o computador, senão eu me perco, né? A última sessão de cinema, sim, tá. E aí tem um que eu já nem tenho ele aqui, eu não sei o que eu fiz com ele, passei pra frente, claro, doei pra algum lugar, porque aquele dali eu esperava mais. Eu vou deixar a imagem dele aqui, que é A Estranha Maldição. Eu achei que era um livro de seitas e tal, ele é. Ai, gente, mas assim... Ai, que livro ele não tá bem escrito, sabe? Não sei, eu não sei se foi a tradução. Ele tem umas gírias que não fazem sentido, eu não sei porque era a gíria dos anos 30 ou se na tradução não ficou bom também. Mas eu não achei aquele livro bem escrito, a história assim é meio esquisita, ela começa de um jeito, aí parece que já termina... E aí depois tem uma outra continuação da história e parece que já tem outro fechamento. Gente, eu achei estranho o livro, tá? Eu não gostei. Mas aí é engraçado porque tem até filme. Vocês acreditam nisso? Também tem no YouTube. 3 horas, eu acho que foi uma sériezinha pra TV. E no YouTube tá assim, ó, é de 1979. The Dane Curse. Por que Dane? Porque é o sobrenome da família. Essa aqui, que faz parte de uma seita. E aí vocês acham, então, no YouTube, ele não tá legendado, mas vocês podem colocar ali para gerar a legenda automática, tá? Então, são 3 horas, eu tenho que assistir, porque o autor, gente, ele é muito conhecido. Ele é o Dashiell Hammett, tá? E eu coloquei aqui até para ler para vocês, ó, que ele foi um escritor estadunidense, considerado o pai do romance policial, um dos precursores da literatura noir. Então, o cara tem, sim, uma grande relevância, é um autor de peso, mas
esse livro para mim não funcionou. E, gente, ele tem um outro livro que é bem conhecido e agora eu não sei qual é e também não vou procurar, tá? Se vocês têm interesse, vocês deem uma olhada, pesquisem sobre o livro. Pra mim, realmente não vale a pena, tá, gente? Tava baratinho, vocês devem encontrar ele baratinho. Eu achei que era um livro sobre seita, que eu ia adorar e tal, mas não, tá? Então é isso aí desse livro. Tem o filme, então, tá? E o título do livro é A Estranha Maldição, tá bom? E aí, pra fechar, gente, o último livro pior do ano, que eu também já passei adiante. Na verdade, eu passei adiante pro Rubens. É perigo até do Rubens gostar, gente. Que é Vert, da Colleen Hoover. Gente, ai, vou deixar a imagem também pra vocês, né? Que livro ruim, meu Deus do céu, que lá subestima a inteligência da gente assim, porque, gente, os plot twists que tem naquele livro, ai, não dá pra aguentar. Gente, não dá. Eu fiz vídeo aqui, dei uma olhada. Tem alguns pontos que eu até, assim, relevei, tá? Achei que poderia ser bacana, mas, ai, gente, como um todo, o livro é péssimo. É ruim, não é legal, é 50 tons de cinza. Aí é péssimo, gente. Então, ruins mesmo foram esses três. O Vatek, que de certo eu vou ser apedrejada aqui por causa disso, que não deixa de ser um grande clássico, né? Vert, da Colleen Hoover, e A Estranha Maldição, do Dashiell Hammett. Tá? Esses três foram os piores, os outros foram tudo assim, tranquilos de ler. Tá bom, pessoal? É isso. Sentem o dedo no likeão e nos vemos no próximo vídeo.